Lição 1, datado do dia 6/1/2019. Esta é a nova revista Lições Bíblicas Adultos para o primeiro trimestre de 2019. Tema: Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Comentarista: Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Graduado em hebraico, mestre em ciências da religião, comentarista das lições bíblicas, autor de livros da CPAD e presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Lição 1, datado do dia 6/1/2019. Batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Texto áudio: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Verdade prática. Batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Leitura diária. Segunda-feira, Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 19. Jesus deu poder à sua igreja para subjugar os demônios. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 9 ao 11. A pregação do Evangelho é a declaração de guerra contra o reino das trevas. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 16 ao 18. Devemos nos precaver contra as manifestações malignas. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quinta-feira, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Sexta-feira, Efésios capítulo 6, versículo 13. Podemos, com a ajuda do Senhor, resistir ao mal e continuar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Sábado, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Duas coisas importantes: submissão a Deus e resistência ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Leitura bíblica em classe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 9. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em os vossos irmãos no mundo. Amém. Hinos sugeridos da harpa cristã: 28, 270 e 305. Introdução.
A batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Primeiro tópico: a batalha espiritual, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto: conceito de batalha espiritual. Segundo ponto: uma realidade bíblica. E terceiro ponto: o que não é batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo o que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Primeiro ponto: conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19. Assim, existem seres malignos espirituais que, desde o princípio, conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Segundo ponto: uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 8. Terceiro ponto: o que não é batalha espiritual. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciado pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família, com os rituais de libertação. Segundo tópico: principais crenças da pseudo-batalha espiritual, que se divide também em 3 pontos. Primeiro ponto: mapeamento espiritual. Segundo ponto: a maldição hereditária. Terceiro ponto: crentes endemoniados. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Primeiro ponto: mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém, cheio do Espírito Santo, expulsar esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, o mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Daniel 10, versículos 13 e 20. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Marcos capítulo 5, versículo 10.
e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Segundo ponto, a maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque, no passado, alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pinçam as escrituras em busca de sustentação bíblica. Vamos ver algumas delas. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade do pai sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interroga-se-ão os mortos? Terceiro ponto, crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Kenneth Hagin, não sei se pronuncia assim. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados a almas e ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, depois que ele se afastou de Deus. 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. 1 Samuel capítulo 19, versículo 9. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. O caso de Judas Iscariotes. Lucas 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, além de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Terceiro tópico. Vamos à Bíblia, que se divide em 4 pontos. Primeiro ponto, sobre o mapeamento espiritual. Segundo ponto, sobre a maldição hereditária. Terceiro ponto, sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. E quarto ponto, o homem segundo a Bíblia. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessa inovação. Primeiro ponto, sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia, Daniel 10:13, e o príncipe da Grécia, versículo 20. São citações fora de contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indícios da presença humana. O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, Marcos 5:10, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo.
e rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8,31. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Segundo ponto, sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo 5 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vinda. Pois este se torna nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é Ov, ou Ovad, plural. Médium, espírito, espírito de mortos, necromantes e mágico. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do meu povo. Isso está muito longe de ser espíritos que passam de pai para filhos. Terceiro ponto, sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Foi Jesus quem disse: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Isso dizia ele de Judas Iscariotes. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não ficaram possessos. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Quarto ponto, o homem segundo a Bíblia. Jesus disse que o espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24, 39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Conclusão. A necessidade de equilíbrio para os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo,
mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Para refletir a respeito de batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Responda. Primeira pergunta: os cristãos se opõem a forças malignas, como denominamos essas oposição dos crentes? Segunda pergunta: em que se baseia a doutrina do mapeamento espiritual? Terceira pergunta: por que as palavras do segundo mandamento do Decálogo não se aplicam à doutrina da maldição hereditária? Quarta pergunta: qual a promessa do crente em Jesus que ele tem em Deus? Quinta pergunta: o que se conclui do fato de o espírito não ter carne nem ossos? Amém.